Entrevista com Dávila. Olá, bem-vindos. Toda semana temos um encontro marcado para falarmos sobre os assuntos mais importantes do momento, sempre com um convidado muito especial. Hoje é a vez de conversarmos com Gilberto Kassab, presidente do PSD, atualmente um dos maiores articuladores políticos do Brasil. Kassab, muito bem-vindo à entrevista com o Dávila, é um prazer recebê-lo. Eu que agradeço o convite, muito honrado e muito feliz de poder conversar um pouquinho com você sobre Brasil, São Paulo, política, economia. É isso mesmo. Bom, Kassab, eu queria começar por São Paulo. Hoje você está no governo Tarcísio, trabalhou muito na campanha do Tarcísio para elegê-lo governador de São Paulo e é um governo que vem conquistando impressionantes vitórias, né? Recentemente tivemos a privatização da Sabesp, que foi um caso de sucesso. Como você vê a mentalidade de um governo tecnocrata assumir um cargo político? Na verdade, o tempo revelou que ele não é um tecnocrata, ele é também um político. Felipe, ninguém se elege governador numa eleição direta se não tiver um mínimo de vocação para a vida pública. Uhum. E vocação significa também a veia política, não é? E ele é um bom gestor, até porque ele já tinha se revelado um bom gestor em alguns governos. É verdade. No governo da Dilma, ele foi chefe nacional do DENIT. No governo do Temer, teve um papel fundamental nas privatizações, nas parcerias. E no governo do Bolsonaro, foi ministro. E nas 3 oportunidades, ele saiu muito bem avaliado pelos comandantes, pelos seus chefes, não é? E pela opinião pública. Então, ele chegou em São Paulo como candidato já com uma experiência bastante expressiva. E está sendo um grande governador, né? Com certeza. Essa privatização da Sabesp foi uma marca importante, né, de que o governo está ajudando a fazer com que o Estado faça o seu papel, mas a iniciativa privada cumpra também o seu papel como investidor, né? E é interessante, Felipe, que as pessoas falam que foi um ato de coragem. Não, não foi um ato de coragem. Ele salvou a Sabesp. Porque, até para quem nos acompanha, quando o Congresso aprovou o novo marco de saneamento, ficou bem claro no novo marco que qualquer empresa pública iria ter que participar da licitação. A Sabesp, por exemplo, é o monstro que é hoje, porque em todos os governos, Maluf, Covas, Montoro, Serra, Alckmin, Dória, ela chegava numa cidade, bastava querer, num entendimento político com o prefeito, ela assumiu o saneamento. A partir do novo marco, não. A partir do novo marco, ela ia disputar com as empresas da iniciativa privada. Ia perder São Paulo. Como daqui 2 anos ia perder Osasco, São Paulo, em 2040. Porque uma empresa pública ganhar uma licitação de uma empresa privada não é fácil. Ela tem muito mais amarras, muito mais impedimentos, não é? O compliance público é muito mais rigoroso que o compliance privado, no sentido das articulações, tudo falando dentro da legitimidade, da ética, mas as amarrações são tais que dificilmente ela ganharia uma licitação. Então, ela, com o tempo, ia perder valor, ia desaparecer. O que o Tarcísio fez, porque o marco ele possibilitava, né? Ele permitiu. O último contrato era 2060, então o marco permitia, sem licitação, fazer uma prorrogação de todos os contratos até o último. É evidente, com assinatura de convênios, né, com o governo locais e com a aprovação da Assembleia. Ele fez isso das 373 cidades, 374. Só 3 não aderiram, vejam. Então, nessa nova Sabesp, tem 371 municípios que têm o contrato até 2060. Quase metade dos municípios. Ele não, mas é quase 90% da população. Ah, sim. Sim, porque são muito cidades mais que mais... isso. Então, ele não quis vender corretamente, porque ele poderia vender e venderia 50 bilhões, 60 bilhões, ia colocar todo o dinheiro no caixa do governo, mas ele não poderia exigir uma série de compromissos que foram exigidos no edital, de antecipação de políticas públicas fundamentais para o desenvolvimento do Brasil. Acesso de toda a população à
água tratada. Água e esgoto também, né? Esgoto tratado. Isso vai ser um case de sucesso, porque quem ganhou tem condições para isso. Até 2029, esses 371 municípios estarão totalmente cobertos por acesso à água e tratamento de esgoto. E, além do mais, sobrou 15 bilhões de reais para o governo do estado. Redução da tarifa. O governo continua com força dentro da empresa para fiscalizar, que é diferente dos outros modelos. E o mais importante, ou tão importante quanto, o governo continua com um número de ações bastante expressivo, que até possibilitará no futuro vender. Lógico. E vai crescer muito a ação. Corrigindo, eu não excluo que daqui 5, 6 anos ou algum dia um governo venda e coloque 50 bi no bolso do Tesouro do Estado. Então acertou, foi muito bom. E acho que tem outra coisa importante, né, Kassab, que é a história de uma agência reguladora independente, sem influência política, porque isso desvirtuou muito o papel das agências reguladoras no Brasil. E a do Estado, ela é... Além do mais, Dávila, é isso. Existe agora, existirá, né, uma agência independente com muita força no poder, com poder de regulação, de fiscalização, que vai obrigar os vencedores, né, os gestores, a seguirem corretamente o compromissado, o edital. Agora, Kassab, com esta privatização, ou essa venda das ações da Sabesp, nós vamos atingir o marco da universalização do saneamento em 2033? Em São Paulo, nessas 371 cidades, antes, em 2029. Veja só. Estamos falando de praticamente 90% da população do estado de São Paulo, que até 2029 vão ter acesso à água tratada e tratamento de esgoto. Isso é um caso de sucesso, porque nós precisamos cumprir isso, né? Nós vimos que, apesar da aprovação do marco do saneamento, né, que o governo, infelizmente, jogou contra, atrasou vários investimentos em outros estados por essa insegurança jurídica, e agora o último número é que provavelmente só em 2044, na maioria, no Brasil inteiro, nós teremos universalizado, mas no estado de São Paulo, antes da marca de 2033, vamos ter. São Paulo, nessas dos 371 cidades... 2029. 2029. Excelente, excelente. Recurso em caixa para outros investimentos do Estado, não é? Então, quem está criticando não conhece. Quem está criticando não sabe que, em alguns anos, a Sabesp ia perder valor, porque ela não ia ganhar as novas licitações. Kassab, outra coisa interessante é que São Paulo e alguns estados vêm se destacando do resto do Brasil, enquanto a economia no Brasil não cresce quase nada, 1,6%, 2%, São Paulo vem crescendo num ritmo acelerado, né? E isso é muito importante para atrair investimento para o Estado. Principalmente em infraestrutura. Você acredita que nós vamos conseguir melhorar muito a infraestrutura do Estado para receber pelo menos essa geração da indústria 4.0? Dávila, São Paulo, se fosse um país, em termos de poder econômico, seria o 21º país do mundo. É algo muito expressivo. É verdade. Não é? Então, a 21ª economia do mundo é algo assim que você tem na frente só os americanos, os asiáticos, os principais países europeus e mais um ou dois só. Então, é algo que mostra o poder, o prestígio, a dimensão, a capacidade econômica do estado de São Paulo. Acho que nós temos, sim, uma infraestrutura mais do que adequada para receber essa nova indústria, para receber tecnologia, não é? São Paulo está no caminho certo, no rumo de investimentos contínuos de infraestrutura. Já vi isso agora. Metrô. São Paulo está hoje em ritmo de construção de metrô que nunca teve na sua história. Saúde pública. O Brasil tem um dos melhores sistemas públicos de atendimento, o SUS, ao lado da Inglaterra. O mundo inteiro considera o sistema do Brasil, o sistema da Inglaterra, os dois melhores do mundo. É evidente que, por ser um atendimento universalizado, um custo é alto. A tabela SUS, ela precisaria remunerar corretamente os serviços prestados, e não o faz. Até nisso o Tarcísio está mexendo. Ele implantou a tabela SUS paulista, que
corrige, adiciona valor ao que o governo federal paga. Deveria pagar corretamente. E aí quero fazer justiça até ao atual governo, porque faz 20 anos que não atualiza a tabela SUS. Pequenas correções até irrelevantes. Vamos pegar o caso de um parto. A ordem de grandeza é mais ou menos essa. O governo federal, o SUS, remunera em R$500 um parto na rede pública. Mas o custo é R$2.500. A tabela SUS paulista dá para aquele que prestou o serviço mais R$2.000. Isso em todos os procedimentos. Eu não sei o que o presidente Lula vai fazer, o governo federal, porque gerou até um constrangimento. São Paulo está com essa medida fazendo pagamento do valor real e o resto do Brasil está com a tabela defasada, o que é muito ruim para o país. Então, o governo Tarcísio e saúde e infraestrutura, saúde pública. Então, nós estamos preparados, sim, para receber o que há mais avançado na indústria, na tecnologia e, com isso, conquistar novos patamares de qualidade de vida. Um ponto fundamental, uma questão estadual que já é um gancho para a nossa discussão, começa as questões nacionais, a questão da segurança pública. Hoje, certamente, é o que mais tira o sono de todo brasileiro, inclusive do paulista, né? Aqui a Secretaria de Segurança Pública vem fazendo um trabalho exemplar também no sentido de aumentar investimento na inteligência da polícia, entendendo que há a importância da inteligência para combater principalmente o crime organizado, né? Mas essa prioridade do combate ao crime organizado, nós não vemos espelhando ainda no governo federal, ou seja, iniciativas estaduais ajudam a atenuar, mas não resolve. Nós precisamos de uma política nacional de combate ao crime organizado, né? Como é que você vê a questão aqui de São Paulo e com essa ligação do Brasil da urgência de combater o crime organizado antes que nós nos tornemos um México, um narco-estado que seria um desastre para o Brasil? O governador Tarcísio, desde o primeiro momento, deixou claro que segurança ia ser uma prioridade. E tem sido. Em termos de volume de recursos alocados, não é? Em termos de dedicação pessoal dele. E os resultados estão aparecendo nas áreas que a polícia está atuando. Veja o centro de São Paulo. Eu não sei se você tem passeado pelo centro. Melhorou sensivelmente, não é? E em todas as outras regiões que esse novo modelo de policiamento vem sendo implantado. O que falta no Brasil é a integração das ações de polícias. Enquanto nós não tivermos 100% integrado o governo federal, governos estaduais, governos municipais, Ministério Público, não é? Receita Federal, né? Tudo. COAF, tudo. É uma verdadeira força-tarefa, nós vamos ter muitas dificuldades, não é? Não dá, o crime não tem fronteiras, não é? O bandido, o criminoso, ele sai de São Paulo e entra em Minas Gerais, tem que ter o mesmo sistema de acompanhamento, não é? Não pode daí, saiu de São Paulo, ó, agora começa a zero em Minas Gerais. Infelizmente, nós ainda estamos engatinhando nessa política de organização nacional integrada. E esse é um enorme problema, porque não só precisa dessa integração nacional, como precisa pensar com prioridade política externa, é transnacional esse crime, né? Nós precisamos pensar em como trabalhar, orquestrar isso melhor com outros países e outras agências. Mas a integração entre os outros países fica muito difícil se a gente não tiver um mínimo de integração interna. Com certeza. Com a sua relação, com o seu conhecimento, é possível transformar essa política de combate ao crime organizado numa prioridade nacional? É, sim. Está cada vez mais havendo quase que um clamor nacional por isso, não é? Em qualquer segmento social, em qualquer corporação, qualquer que seja o partido, qualquer que seja a ideologia, porque o crime, ele ataca todos, né? O crime não tem partido, né? O crime não tem ideologia. Então, é possível, sim. Eu acho que o Brasil está no rumo certo. O que falta é dar mais velocidade. E aí eu acho que você tocou numa palavra-chave para isso, ser sucesso, e que eu acho que o governo federal usa a palavra errada. Você está falando em integração e não centralização, né? Manter a autonomia dos estados respeitando. Sim, não... né? Então, essa maneira como da integração, ela é muito importante para que isso ocorra, né? A centralização, ela não é saudável, né? Agora, a integração, sim. Né? Eu acho que as palavras-chave do sucesso numa administração é integração, transparência, eficiência, não é? Capacitação de quadros, não é? São palavras-chave que estão presentes em qualquer política pública bem-sucedida. Vamos voltar agora à questão nacional.
Talvez não tenha hoje uma pessoa que tenha a sua experiência política, né? Porque é verdade, passou por todos os cargos, vereador, deputado estadual, deputado federal, prefeito, vice-prefeito, ministro, foi praticamente, só falta ser governador, né? Tudo foram fruto de circunstâncias, com naturalidade. Eu gosto da vida pública, eu entrei para ficar, quero continuar ainda há muito tempo, mas eu nunca tive obstinação por nenhum cargo. Foi tudo surgindo com naturalidade e, felizmente, em todos os cargos, todas as missões que eu tive na vida pública, eu saí de cabeça erguida, isso é muito bacana. E talvez a missão mais exitosa foi a construção do PSD, transformá-lo num grande partido nacional, cada vez mais forte, cada vez mais influente. Acho que hoje, no campo da política, né? No campo da gestão, eu, felizmente, tive uma boa avaliação com o prefeito, com ministro, certeza. secretário. No campo da política, acho que o PSD era um espaço que estava aberto, e em especial nos últimos anos, com a decadência do PSDB, com o enfraquecimento. Decadência não, com um partido com uma história muito bacana a favor do Brasil, mas ele acabou se ficando frágil, né? E o PSD acabou ocupando espaço do centro da política brasileira, né? Um centro ideológico, em cima de ideias, não em cima de fisiologismo. Agora, o PSD é visto muito pela população como uma parte desse centrão, né? E aí vamos pensar, vamos ter que dar crédito. O centrão teve um papel importante, sempre um poder assim moderador em frear medidas às vezes populistas, né? Foi importante na aprovação de reformas, mas por outro lado também tem uma visão de fisiologismo, né? Então tem um lado positivo e tem um lado negativo. Como é que você vê esse papel do centrão como esse poder estabilizador, mas ao mesmo tempo da perpetuação de certo fisiologismo? Bom, primeiro não vou criticar aqui o centrão, mas o PSD não é centrão, o PSD é o PSD. Acho que essa foi a razão de sucesso do partido, não ser centrão. É ter essa independência, essa cara própria. Todos os analistas políticos entendem o PSD como o PSD. Essa questão do centrão está bastante ultrapassada já, existe já algo assim consolidado em termos de percepção de que PSD é PSD, centrão é centrão, sem entrar no juízo de valor do que é bom, do que é ruim do centrão. Mas o centrão, como qualquer grupo político dentro do Congresso Nacional, tem as coisas boas e ruins. Então, em vários momentos, ele foi muito importante na aprovação das reformas também. Mas todos os partidos, até porque as reformas eram constitucionais e precisavam de um número bastante elevado e que o centrão não tinha número para isso. Mas o PSD teve junto, aprovando essas reformas da Previdência, trabalhista. Sim. Veja essa elevação do número de empregos. Hoje ainda, os jornais dão que é 6 ponto alguma coisa por cento. 6,9, é isso. Tem muito a ver com a reforma trabalhista. Com certeza. Hoje as pessoas têm muito mais segurança em contratar. A reforma trabalhista veio para proteger o trabalhador. Porque o empreendedor tinha muita dificuldade de contratar porque os encargos eram enormes. É verdade. O trabalhador tem que ter os seus direitos, é fundamental que tenha. Mas você tem o ponto de equilíbrio. A reforma trabalhista, ela construiu o ponto de equilíbrio, que nos permite a qualquer empreendedor contratar com muita tranquilidade. E isso está acontecendo e vai reduzir mais ainda o índice de desemprego. Isso mostra o tamanho do passivo trabalhista nas empresas, né? Era altíssimo, né, secretário? Sim. Então, mostra que quando olhávamos o balanço de uma empresa, ainda quando olhamos, era o passivo trabalhista e o passivo tributário, eram as duas grandes coisas. Nós aprovamos a reforma trabalhista e agora estamos na iminência de aprovar a reforma tributária. Eu queria tratar um pouco da reforma tributária agora, que me chama a atenção na importância do imposto de valor agregado, que era para simplificar as regras do sistema, para acabar com a cumulatividade dos impostos, que era algo muito prejudicial à competitividade do Brasil, e para taxar mais a renda e menos o consumo. Então, tinham 3 coisas muito positivas na ideia da reforma tributária, né? Mas agora, na regulamentação, infelizmente, nós vimos o poder do lobby, cada um querer manter o seu regime especial, né? O seu subsídio. E isso está distorcendo parte dessas virtudes. Será que nós vamos conseguir, no Senado, evitar que parte dessa regulamentação, que já foi deturpada na Câmara, voltar à ideia original do imposto de valor agregado? Ou o Brasil caminha para ter um dos maiores impostos de valor agregado do mundo para sustentar esses privilégios que, na verdade, a reforma deveria acabar? Bom, vamos deixar claro que
a reforma tributária acabou saindo e ela vai ser, na média, positiva para o Brasil. E também vamos registrar que ela só está saindo porque o governo de São Paulo apoiou. Porque ela nunca saiu, porque o governo de São Paulo, eu acompanhei você também, todos eles, Montoro, Covas, Serra, Alckmin, Dória, sempre ficaram travados. Agora o governador Tarcísio fez uma aposta, que eu acho corretamente, porque essa reforma ela traz um ponto fundamental para o Estado de São Paulo. Ela prevê o fim da guerra fiscal. É isso. Nós vamos ter um país mais justo, um país melhor, e São Paulo vai ter uma circunstância muito mais favorável para o investidor. Então, só com esse aspecto já justifica o apoio de São Paulo. Você tem toda a razão na Câmara quando houve essas distorções, mas diante do ganho da reforma para o Brasil, são questões menores. Pode mudar no Senado? Pode. Mas na hora que você mudou o modelo tributário, não é? Com a eliminação de vários gargalos, de vários tributos, né? Com a concentração, vai ser muito mais fácil no futuro diminuir a carga tributária. Né? Se o preço que a gente tiver que pagar para aprová-la são essas concessões, que concessão você pode tirar lá na frente? Então, eu acho que o Senado, a minha impressão é que ele vai debater com bastante intensidade, não vai homologar apenas o que foi aprovado na Câmara. Podem ser revistas, sim, as alterações ou parte delas que a Câmara colocou, mas eu sou um otimista, eu não vejo a hora de aprovar mesmo. Depois nós temos 10 anos para implantá-la, e nesses 10 anos vai mudando, vai ajustando, até porque foi aprovada, mas pode mudar. Mas vai mudar aperfeiçoando, nunca regredindo. Acho que o grande avanço foi a eliminação de vários tributos, a simplificação, e isso vai ajudar muito a segurança para o investidor. E nesse período de transição, é uma transição relativamente longa, nós não podemos ter muito contencioso? Não é, não. É longa para nós, né, seres humanos que vão viver 120 anos. Vocês já estão aí. Você vai viver mais, você vai viver 140. Você é um super atleta. Pelo amor de Deus. Mas não é, 10 anos é mais do que razoável, né? Diante da dimensão das mudanças. Uhum. Secretário, outra questão importante que vem ocorrendo agora é a renegociação das dívidas dos grandes estados, né? Um projeto que também surgiu no Senado e parece um pouco fora de foco nesse momento, né? Porque, na verdade, São Paulo tem uma dívida grande, mas tem receita para conseguir honrar os seus pagamentos, né? A questão do Rio Grande do Sul acabou tendo aí um período de 3 anos de carência para poder ajudar a reconstruir o Rio Grande do Sul após a tragédia das enchentes, né? Então, praticamente, o Rio de Janeiro, eu chamo de incompetência administrativa total, porque tinha SEDAI agora, inclusive, para... Torraram todo o dinheiro. Torraram todo o dinheiro, né? Então, aí é populismo, aí é outra história, que é outro mal que nós temos que combater. E tem a questão de Minas Gerais. Minas Gerais, principalmente porque tem uma resistência muito forte na Assembleia Legislativa de aprovar a privatização das empresas como o CEMIG. Como é que você vê essa questão que pode ter um impacto fiscal gigantesco no momento em que o Brasil já está com uma fragilidade fiscal, né? Estimado 28 bilhões de reais de impacto fiscal, no momento que a gente mal está conseguindo atingir o equilíbrio fiscal, ou seja... Bom, o tempo mostrou que as negociações foram mal conduzidas. Essa é a realidade do dia de hoje. São Paulo, por exemplo, eu era deputado estadual na época. E o Fernando Henrique e o Mário Covas conduziram muito bem e resolveram São Paulo. Tanto é que São Paulo está de pé. Quando o Covas assumiu o governo, você lembra disso? O Estado de São Paulo, o governo do Estado, estava numa situação muito difícil. É verdade. Muito difícil. Aí o Fernando Henrique, o Mário Covas se entenderam, envolveu o Banespa, Sabesp, um monte de intervenções que resultaram em algo muito saudável para o Estado de São Paulo, que está pagando até hoje. Não é? Então, o que precisa, e a gente tem que falar com o brasileiro, porque a gente pensar só em São Paulo, é encontrar um caminho para esses estados. Mas é evidente que quando você encontra o caminho, eu vi outro dia uma entrevista do governador do Piauí, e correto, aliás, eu fiquei muito bem impressionado, parecia uma pessoa bem preparada, e ele dizendo que, poxa, mas tem os estados que estão cumprindo, né, com seus compromissos, não é? Mas agora
como é que você vai dar para quem não está cumprindo e não dá para quem está cumprindo? Então, eu acho que tem que encontrar um ponto de equilíbrio, mas fala com o brasileiro, como é que pode um estado como Minas Gerais quebrar? Como o Rio de Janeiro quebrar? Mas tem que encontrar uma solução que seja nacional. Eu entendo que é necessário fazer essa solução, né? Construir essa solução, em especial para Minas e para o Rio, mas dentro de uma solução nacional que traga recursos para todos. Né? Já que vai se encontrar, porque vai sair caro para o Tesouro se resolver em Minas do Rio. Então, que saia um pouco mais caro para, afinal de contas, também atender e prestigiar, senão vai ser um incentivo. Se quem está regularmente com as suas intervenções, seus pagamentos regulares, se for punido não recebendo recursos, que vantagem Maria leva? Que vantagem o Estado leva de estar em dia com seus pagamentos? Exatamente. É o refis para o mal pagador em vez de prestigiar os bons pagadores. Exato. Então, né? tem que haver um bom entendimento, tem que haver um ponto de equilíbrio, mas não dá para a gente ser contra, porque as informações que chegam é que o Rio de Janeiro e Minas Gerais está à beira do caos. Aí não tem. Agora, não era bom forçar até, não dá para forçar, porque é uma questão, evidentemente, do Estado, mas essa história dos programas de privatização, ou seja, como condição para renegociar as dívidas, porque senão a Assembleia não aprova, o governo não consegue privatizar e cada vez mais fica difícil pagar as saudades. Como você bem deu o exemplo de São Paulo. Se fosse um governador Tarcísio, o presidente da República, seria mais fácil, porque ele é um liberal, como eu sou, como você é. Mas o problema é que o governo federal hoje é um governo que ele não teria por que colocar essa condição, porque ele não é a favor das privatizações. Essa é a realidade. Então, a reforma da Previdência é uma reforma fundamental para o Brasil nesse momento, porque a população está ficando cada vez mais velha. O efeito positivo da reforma foi perdido agora por causa da indexação ao salário mínimo dos benefícios previdenciários. Existe clima hoje no Congresso Nacional para nós rediscutirmos uma reforma da Previdência que é tão importante para o país? A reforma da Previdência deve ser uma discussão permanente em qualquer país. Eu vou lembrar aqui para você um paper que eu recebi há uns 10 meses atrás de uma academia de ciências do Japão. Por conta da minha passagem pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, eu acabei criando vínculos com várias comunidades internacionais vinculadas à pesquisa. E eu lembro bem, a manchete, o título desse... Era um diário, pequeno diário do mês daquele instituto, era já estão nascendo no Japão japoneses que vão viver 180 anos. E tem lógica, porque você tem hoje no Japão milhares, não sei se é 1.000, 2.000, 3.000, mas milhares de japoneses com 120 anos. Então, esses japoneses que estão com 120 anos, desses japoneses, muitos vão chegar a 130, 2, 3, 10, 15. Então, há 130 anos já nasciam no Japão que ia viver 130 anos. Então, é lógico que os que estão nascendo hoje, muito possivelmente, muitos vão chegar até 180, com tudo que a medicina está passando nesses 130. E nos próprios 180, é lógico que vão chegar. Então, como é que pode, com esses dados, essas informações, essa realidade, nós não entendermos que a reforma da Previdência tem que ser permanente? Senão quebra qualquer país. Então, eu acho que qualquer congresso, qualquer partido, qualquer ideologia tem que ter o bom senso de entender que essa é uma questão que está acima de tudo. Não é? Nós aperfeiçoarmos a nossa legislação de previdência para que ela seja saudável, né? O sistema saudável e consiga atender quem precise. É possível, nesse sentido, criar uma cláusula que é obrigatório rever a questão da Previdência a cada 4, 5 anos, apenas como sentido de checkpoint, para ver se estamos no rumo correto ou não? Eu acho uma boa ideia. Né? Acho uma boa ideia. Você vê, eu estou aqui num programa, numa entrevista que é pública, e estou assumindo essa posição. Faz tempo que eu assumo essa posição, desde que eu era deputado. Eu nunca tive nenhum constrangimento, nenhuma crítica, não estou defendendo nenhum ponto específico. Eu só estou trazendo à luz aqui uma realidade. As pessoas vivem mais e vivem bem. Então, se aposentar mais cedo não dá. Então, tem que ser cada vez um pouco mais tarde, precisa ver como fica o modelo de contribuições, porque senão quebra o país. Exatamente.
Agora, uma questão fundamental, o senhor como bom gestor público sabe, é melhorar o quadro da burocracia. O Brasil precisa ter uma burocracia meritocrática, inclusive que seja melhor remunerada. E nós precisamos fazer uma reforma administrativa, né? A reforma administrativa é fundamental. Infelizmente, os seus colegas de imprensa, parte importante deles, falam de reforma administrativa como redução do salário. Não é isso. Reforma administrativa é para melhorar a eficiência. Exatamente. Acho que até vai reduzir o valor, o custo. E valorizar o bom servidor, as duas coisas, melhorar a eficiência e valorizar o bom servidor. Na época dos nossos pais e avós, quando o filho se formava em direito, o sonho deles era o filho prestar concurso público. Porque era uma carreira interessante, cheia de atrativos. Quando se formava em pedagogia, o sonho do pai e da mãe era que a filha, ou até o filho, fosse ser professor da rede pública. Os melhores colégios eram públicos, né? Isso. Caetano de Campos e tantos outros. Hoje isso não acontece mais. Hoje, quando um pai vê o seu filho se formar em direito, é o contrário. O que ele menos quer é que o seu filho vá para a área pública. Ele não quer que seu filho seja juiz, seja policial, seja professor, seja médico. Isso está errado, não é? A imprensa, a opinião pública criminalizou a palavra privilégio. Ela associou privilégio à corrupção. Privilégio é o seguinte: quem vai para a vida pública leva algumas vantagens salariais e outras que, se não os melhores, não vão querer ir para a vida pública. Agora, tem que pôr para fora o corrupto, tem que pôr para fora quem não trabalha, tem que pôr para fora o ineficiente. É essa reforma administrativa que a gente quer e precisa. E, com certeza, mesmo valorizando os profissionais, retomando vantagens, privilégios que sejam atrativos, nós vamos reduzir muito o custeio do Brasil, porque há muito desperdício, melhorando a nossa capacidade de investimento, que o Brasil precisa investir muito. A nossa infraestrutura precisa dos recursos públicos para investimento, inclusive para as parcerias, que é o modelo mais eficiente hoje. Mas o governo também põe um recurso. E isso, para não aumentar a carga tributária, só com a reforma administrativa. Aliás, nós temos hoje a menor taxa de investimento público da história do Brasil, porque o dinheiro vai sendo consumido para sustentar essa máquina ineficiente, né? Exato. E nós temos que fazer a máquina voltar a ser eficiente. Exatamente. Como é que ela vai ser eficiente? Se você pagar melhor para bons servidores. Exatamente. Exatamente. E por isso, e aí é um pouco um outro ponto que o senhor tinha tocado, que me parece de fundamental importância, é assim vislumbrar, começar a cair a carga tributária no Brasil, porque hoje, como o senhor sabe muito bem, é a carga tributária mais elevada entre todos os países emergentes. Exato. E isso drena demais a competitividade e produtividade do país. Temos que aprovar logo a reforma tributária. Ela vai vir, infelizmente, deturpada em alguns pontos. Mas no passo seguinte, a própria sociedade vai trabalhar para, com o tempo, a gente acabar com esses subsídios, né? Para que seja mais justa e reduza a carga tributária nesse novo modelo simplificado, que é o lado positivo da história. Então, aqui tem um quê de esperança que parece importante. Então, o senhor acha que a política pode responder no sentido de melhorar a eficiência do Estado, reduzir o tamanho do Estado? Ou seja, é uma agenda que, nesse mundo que nós vimos um governo que é tão estatizante, vislumbrar com isso nos dá muita alegria. Mas o senhor vê isso possível no curto prazo? Eu vejo, eu estou muito animado com essa nova safra de políticos. O Topado em Florianópolis, o Ratinho no Paraná, o Eduardo Pimentel, que agora deve assumir a prefeitura de Curitiba, em Curitiba, o Eduardo Paes, o Pedro Paulo, o Rodrigo Pacheco, Alexandre Silveira, o Otto Alencar, o Antônio Brito, o Braide de São Luís, o Tarcísio, que é a grande revelação, é a cereja do bolo da renovação. Olha o Tarcísio, em pouco tempo surge um cara que todo brasileiro hoje fala, se ele for presidente, vai ser muito bom para o Brasil. Está vendo uma safra nova. Eu citei aqui políticos de esquerda, de direita, de centro, que é muito saudável, não é? Essa convivência entre divergência é própria da democracia. Então, você vê que tem gente boa em todos os partidos, aí, bem avaliada, fazendo bem, sem problemas na vida pessoal, não é? E destacando-se, assim, anos-luz na frente dos outros, o Tarcísio. E pensando, vislumbrando agora 2026, além do Tarcísio, quais outros bons nomes que nós temos aí para disputar a presidência da República? Eu acho que são os nomes colocados mesmo, né?
no nosso campo, né? O Tarcísio, que não é um candidato natural. Ratinho também é um nome. A candidatura natural do Tarcísio é a reeleição de governador. O Caiado, o Ratinho, né? O próprio Zema, afinal de contas, está bem avaliado em Minas Gerais, se reelegeu. É um governo sem problemas, sem recursos também, não é? Acho que o ponto negativo do Zema foi não ter conseguido, ao longo dos seus 8 anos, 8 não, 6, ter resolvido a questão da dívida. Isso amarra ele, né? Sim. Isso amarra muito. Então, o Ratinho é excelente, sou suspeito por falar. O PSD, se tiver candidato a presidente da República, será o Ratinho. Né? Na hora certa, a gente vai definir, ouvindo a todos, não é? Mas sempre, qual é o partido que não quer ter candidato a presidente da República, não é? São candidaturas a governador, a presidente, a prefeito, que fazem a imagem do partido, né? Os candidatos são interlocutores das propostas do partido. Então, o Ratinho é muito especial. O Caiado é um bom nome também? Excelente. Excelente, né? Bem preparado, né? Bom gestor, experiente politicamente, não é? O Caiado, ele pode somar centro-direita no Brasil, não é? O Sul, por tradição, é majoritariamente anti-esquerda, né? São Paulo, não acredito que o Tarcísio teria dificuldade de apoiá-lo. O bolsonarismo, né? Se o caso for candidato, não tem por que não apoiá-lo, né? Ou mesmo no segundo turno. O agronegócio, que é um pilar importante hoje no nosso país, tem uma sintonia muito fina com o Caiado. Acho que é um candidato natural também. É possível esse centro-direita ou a direita ter um candidato único para disputar 2026, não deixar fragmentar para se tornar, inclusive, mais competitivo? Olha, não é impositivo, porque tem segundo turno, não é? Sim. Não é impositivo. Mas eu acho que, se for possível, desde o início, estar caminhando junto, é melhor. Mas não é impositivo. Até porque, Dávila, algo muito importante aconteceu no Brasil, que foi a proibição da coligação nas eleições proporcionais. Para vereador, deputado estadual e deputado federal. E eu hoje defendo, mas com muita ênfase, a proibição da coligação nas eleições majoritárias. Acho que não tem nenhum sentido, é uma jabuticaba brasileira. Você faz um partido para depois, na hora das eleições, você não ter candidato apoiar do outro. Então, vem para cá já. Né? Eu acho que é uma excrescência do sistema partidário brasileiro. Não vou criticar ninguém, porque eu mesmo, como dirigente partidário, fiz coligações majoritárias várias vezes, apoiando candidatos de outros partidos. Porque se a lei permite, em algumas circunstâncias, se você não faz, você acaba prejudicando o partido. Mas nós temos que caminhar para proibir. Não tem sentido nenhum. Aí vai ficar mais saudável. A gente não teria essa conversa agora. O Caiado seria o candidato pelo União Brasil, o Ratinho pelo PSD, alguém pelo PSDB, o Lula pelo PT, e teríamos no segundo turno as alianças, né? Que é o lugar certo. Porque do jeito que está no Brasil hoje, você fica os 4 anos conversando para fazer aliança, para enfraquecer o adversário, porque ele possa te apoiar. Se a gente mudasse, seria muito saudável. Mas isso também não é fruto de um sistema que, por causa do fundo partidário eleitoral, ele é determinado pelo número de deputados federais? É melhor não apostar no majoritário para eleger o maior número de deputados? E aí é melhor não apoiar, não ter um candidato? Não, porque o majoritário puxa o proporcional. Não é, não. E não vem de agora, né? A coligação já era permitida antes desse sistema. Não tem nada a ver. Eu sou uma pessoa que eu sou um liberal, mas eu defendo o financiamento público. Eu convivi com financiamento privado e eu vi as grandes e melhores empresas brasileiras quebrarem por conta, algumas por motivos, outras sem motivo. E a sociedade brasileira não está preparada para entender que uma empresa apoia sem nenhum interesse. E isso deturpou, contaminou todo o sistema político brasileiro. Nós não estamos preparados para voltar a isso, não. E, por outro lado, como as empresas não estão doando, é pessoa física. O Caixa 2, realmente, hoje, falar que não existe, deve existir. Eu não conheço, mas assim, muito pequeno. Espero que desapareça. E as pessoas estão doando e tem limitações para doar. Então, as campanhas são muito mais baratas. Eu fiz campanha, Dávila, de vereador de São Paulo, em 92, onde o maior custo era correio, bandeira, brinde, camiseta. Hoje, por conta dessas limitações de doação, as campanhas estão muito baratas. Tinha showmício por majoritário. Tinha showmício por majoritário. Cada showmício era milhares e milhares de dólares.
não é? Cobrava em dólar, aqueles grandes artistas. Então, o financiamento público, os partidos estão acostumados, estão se acostumando a conviver, estão diminuindo as suas campanhas, sabem priorizar. Cada vez mais a sociedade está aprendendo a fiscalizar. Eu acho que não é esse o problema da democracia brasileira, não é o problema da reeleição. O problema de coligação majoritária é o mais importante. Se a gente conseguir evitá-la, os partidos vão se obrigar a ter projeto, vão se obrigar a trabalhar para dentro, não para fora. Hoje você trabalha mais para fortalecer o aliado. Mas o dinheiro do fundo eleitoral vem crescendo de uma forma mais rápida do que as campanhas estão barateando. Não é preciso dar um precisa ver, de repente, se ele não começou errado, né? Você precisa ver como está a distribuição do recurso. Se ele for distribuído com bastante capilaridade, está adequado. Eu acho que mais importante do que o valor é a fiscalização. Não é esse o problema do Brasil, não. No orçamento de trilhões e trilhões, você não ter mais aquela suspeição de que o sistema de financiamento era corrupto, porque quem doava tinha interesse e quem recebia tinha interesse em agradar quem doava. Acho que isso aí é algo que passou, nós estamos livres disso hoje, não existe mais essa percepção e realmente não é para ver mesmo, porque não existe. Então, eu não estou dizendo que não possa voltar, mas não é esse o problema do Brasil hoje, não. Então, resumindo, a reforma política seria o fim das coligações majoritárias. Manter o fim da coligação proporcional. Que os partidos legendas de aluguel querem voltar. Sim. Não deixar voltar. Sim. Não é? Aumentar a transparência dos recursos, seja do fundo partidário ou do fundo eleitoral. Tudo isso vai levar a gente a ter menos partidos. E cada partido... Porque não adianta... Não tem 30 ideologias do mundo. O partido, ele existe para representar uma ideologia. Para que as pessoas enxerguem aquele partido e falem, aquele é o meu partido. E daí os candidatos desse partido traduzam e representem essas ideologias. Enquanto você tiver coligação majoritária... Quer dizer, eu vi uma coligação que um colega me mandou hoje, em qualquer lugar do Brasil. Estava lá PSOL, PL, PSD, PSDB, imagina PSOL com PL. Mas a lei permite, de repente, aquela realidade local lá, não tinha jeito, tinha que fazer. Agora, se a lei não permitir, fica mais fácil. E a cláusula de barreira? O senhor acha que é importante continuar subindo? Lógico. Sim. Ela vai... Então... O ideal é que nós tentamos, quando aprovamos a lei, que fosse até 5%, como foi aqui há 20 anos atrás. Sim. E o Supremo derrubou, infelizmente. Isso. Agora, o que a gente conseguiu aprovar foi um aumento gradual, 0,5% por eleição, até chegar a 3%. Mas, possivelmente, quando chegar a 3%, a gente consiga aprovar para ser mais 2%, vai chegar em 5%. E isso daria para aprovar? A partir de 26 daria para aprovar? Sempre com vigência. Sim, 2030, 2034. Por que é mais fácil? Porque existe sempre uma percepção do eleito, lá, no caso do deputado federal, o senador, poxa, eu fui eleito por esse sistema, não quero mudar. Então tá bom, então vamos mudar para quem vem lá na frente? Aí sim. Foi assim que a gente conseguiu aprovar do jeito que está hoje e vai ser assim que a gente vai conseguir aprovar a proibição da coligação majoritária. Vamos fazer valer para 2034, 2038, pensando no Brasil, não em nós. Em 2026, o senhor vem elogiando muito o Tarcísio. Se o Tarcísio for candidato à presidência da República, o PSD fica com o Lula ou vai de Tarcísio? Olha, o PSD hoje tem uma ligação muito forte com o Tarcísio, né? Ele não será candidato, ele será candidato à reeleição. Portanto, é algo que a gente tem que construir na base de muito diálogo dentro da sigla. É um partido de centro que tem, por exemplo, um Otto Alencar, um Antônio Brito, que nos seus estados são aliados do PT. Eu vou falar uma coisa para vocês, são duas pessoas inatacáveis. E outros, não é? Tem o Eduardo Paes, do Rio de Janeiro, que tem uma aliança com o presidente Lula para se reeleger. E a eleição do Eduardo é importante para o Rio de Janeiro. Como a eleição dele para governador, se ele se eleger prefeito, eu vou defender que ele saia para governador. Não é? Então, a nossa maturidade, a experiência política, nos impõe a ter muito cuidado na condução do assunto como esse. Agora, eu, particularmente, sou suspeito, porque não sou aliado, não sou apenas amigo do Tarcísio, sou colaborador dele, né? Um entusiasta. O meu projeto político é o Tarcísio hoje. Então, é evidente que a minha posição pessoal é uma coisa muito clara.
Agora, o senhor enfatiza muito que o Tarcísio deve ir para a reeleição, evidentemente, porque ele tem outro mandato. É o natural, terminar né? natural. Não cometeu o erro do Serra, né? Não cometeu o erro do João Dória, não é? É o natural. Mas não estou dizendo que é impositivo, não é? Mas no natural ele sai candidato à reeleição. Mas o ponto é que, às vezes, o barco, né, do contexto político, né, no Sim. sentido de um governo Não, por muito isso eu com estou dizendo que popularidade. é o natural. Ele é muito inteligente, ele vai saber o que é melhor. Mas hoje, todas as suas ações se voltam a fazer um bom governo, um governo de 8 anos. Toda a sua equipe está preparada para esse trabalho, não é? E ele, melhor do que ninguém, saberá avaliar. Mas eu posso dizer, com um pouco de experiência que eu tenho, que tudo caminha para ele ser candidato à reeleição. E se o PSD tiver candidato a presidente da República, seria o Ratinho Júnior, provavelmente. Se o PSD tiver, hoje o Ratinho é a unanimidade do partido. Todos gostam dele, muito bem preparado, né? Jovem. Então, ele tem disposição, né? Tem vontade de colocar o seu nome. Então, muito tranquilo, é uma coisa bem resolvida no partido. Outra pergunta importante agora, vamos voltar às eleições municipais aqui em São Paulo, né? Uma grande aliança que está sendo construída aí em torno do Ricardo Nunes, né? E parece que bem encaminhada pelo andar aí das pesquisas. E no resto do estado de São Paulo, o senhor acabou aproveitando grande parte do espólio do PSDB. Foi uma coisa natural, né? Atraindo candidatos para o PSD e provavelmente vai ser o maior partido no estado de São Paulo a eleger prefeitos, né? Eu vou te explicar por que aconteceu isso. Você que acompanha com muita proximidade a política em São Paulo. Nos últimos 30 anos, a gestão tucana, que, aliás, tem um grande legado aqui em São Paulo, foram bons governos, né? Ela tinha PSDB, ela tinha o PTB do Campos Machado, Sim. tudo em São Paulo. Ela tinha em São Paulo o PSB do Márcio França e tinha o PFL do Kassab, os dirigentes. Era isso, concorda? É verdade. Isso tudo desapareceu. O Geraldo mudou de campo, não está nesse campo. O Márcio França não está nesse campo. O Campos Machado morreu. Então, é natural. E a proximidade do PFL, nossa, com o PSDB era muito grande, do Afif, Sim. do Cláudio Lembo, minha. Tanto é que indicamos o vice do Geraldo Alckmin, o Cláudio Lembo. Verdade. Indicamos o vice do Alckmin, o Afif. Indicamos o meu nome para vice do Serra. Indicamos o Schneider para ser vice do Serra na prefeitura, não é? A própria vaga do Rodrigo Garcia, o Dória tinha dado para nós. Depois, numa concertação partidária, a gente abriu mão, falou, vamos trazer, porque daí vem mais 3 ou 4 partidos. Então, era um partido muito próximo do PSDB. Na hora que esse jogo aqui de lideranças no interior desmorona, mas o líder local, ele continua querendo ficar nesse campo. E nesse campo ficou o PSD. Não é? O PL nunca foi desse campo, tanto é que o PL sempre existiu. A mesma coisa do republicano, a mesma coisa do MDB, não é? Estou falando do jogo local do Estado. Sim. Então, foi natural, não teve influência partidária, não teve emenda, não teve nada. Você pode conversar com todos os prefeitos que vieram, todos eles vão falar que não teve nenhuma vantagem. Foi a conversa na política, mesmo na circunstância da cidade, não é? Na afinidade maior, já que iam sair, porque eles queriam sair do PSDB, queriam sair do PTB, queriam sair do PSB, não é? Então, e o do PFL acabou ficando a gente, como quase herdeiro, assim, localmente. Então, foi natural, acho que vamos ter bastante candidato, acho que a gente vai ter um bom resultado nas eleições, aí é possível que eleja em torno de 200 prefeitos. Hoje nós temos 320, mas muitos não podem sair candidato, outros perdem, não é? Temos cidades que a gente não tem, que vai ter, mas 200 é um terço do Estado, é algo bastante significativo. A gente está bastante feliz, sim, com o resultado. Acho que o PSD se tornou um partido importante da base. E o grande líder não é o Kassab do partido. O grande líder é o Tarcísio. Foi graças a esse governo, graças à nossa ação, que a gente conseguiu reunir essas forças políticas, mas o líder desse partido, do PSD no Estado, é o Tarcísio de Freitas. Eu ia te perguntar, que atributo do Tarcísio te impressionou que você não conhecia, que você passou a conhecer? Eu já conhecia bem ele, né? Eu estava em Brasília, eu tenho uma história em Brasília, fui 2 vezes federal, fui ministro de 3 pastas, né? Cidades, ciência, tecnologia, comunicação. Então, eu conhecia bem ele, a sua capacidade
Quando ele se dispôs a ser candidato a governador, aceitou o convite, me deu o clique na hora, eu falei, puxa, vai ganhar. Eu percebi, vai ganhar porque ele realmente, o paulista é muito rigoroso na escolha dos seus dirigentes, né? Uhum. Você vê que, seja na cidade de São Paulo, seja no estado, tivemos bons governadores. É verdade. E ele viu, ele queria alguém mesmo com aquele perfil. O João Dória, naquele jogo de briga com o Bolsonaro, né? Acabou espantando muitas pessoas, né? E o Rodrigo foi sucessor dessa discórdia aí, porque acabou caindo no colo dele toda essa insegurança política. O Tarcísio não, ele veio tranquilo, quer dizer, num projeto claro, né? De defender uma economia liberal, né? De gestão eficiente, tudo isso aí. E ele se apresenta muito bem, ele sabe explicar, ele mostra que ele conhece do que ele está falando. Ele foi conquistando o eleitor, foi conquistando as cidades, né? Não me surpreendeu mesmo, sinceramente, a vitória dele. Desde o primeiro momento, lógico que ganhar e perder também faz parte do jogo. Mas eu, desde o primeiro momento, achei que ele tinha grandes condições de vitória. E uma vez na cadeira, assim, o que é um atributo que chamou a atenção? Você descobriu nessa relação com ele? Ele trabalha muito mais do que eu imaginava. Ele é muito trabalhador, ele se aprofunda nos temas. Quando tem um tema que ele não conhece, a gente percebe que, se precisar, ele vara à noite, no dia seguinte ele volta para o tema, já sabe de tudo, porque já conversou, já foi na internet. Então, isso está trazendo uma confiança do paulista muito grande nele. Hoje, tanto é que a aprovação dele é quase 70%. Hoje o paulista confia nele, acredita nele. Isso é muito bom. Agora, esse centro-direita, para conversar, tem uma relação que é fundamental, que precisa, pelo menos, melhorar pelo que nós conhecemos na imprensa, que é a sua relação com o ex-presidente Bolsonaro. É capaz de melhorar essa relação? Melhora, até porque hoje são circunstâncias de disputa, né? A democracia tem disputas. As eleições municipais, você tem as disputas nas cidades, né? A gente está aliado em várias cidades e não vejo nenhum problema nisso. A minha disposição sempre é do diálogo, de aproximar, de estar todo mundo junto, porque o melhor caminho para a vitória é a união. E essa disputa com o Valdemar Costa Neto, que também fez uma provocação? É a mesma coisa. Mesma coisa. É a questão momentânea que... É a mesma coisa. É um bom dirigente partidário, um bom amigo. E cada um tem o seu estilo de disputar, não é? Agora, uma questão importante, assim, como resgatar a esperança na política no Brasil? Hoje nós vemos as pessoas muito deprimidas com a política, né? Porque tem a ineficiência do Estado, aumento de imposto, populismo. Como é possível atravessar essa onda, como o Brasil fez, por exemplo, em 1994, né? Saímos também de um processo traumático de impeachment, de um governo populista que foi do Collor, e de repente apareceu um governo preocupado com as grandes reformas. É possível, em 26, nós sonharmos com a política, com essa renovação para trazer um presidente da República focado nessas pautas da boa gestão, da seriedade, da recuperação, vamos dizer assim, do prestígio e da autoridade, do exemplo do cargo da presidência da República? Davi, ela é valorizando os bons quadros, como eu citei agora há pouco. Eu estou muito confiante e tenho motivos para estar. Como é que nós podemos não estar confiantes num país que está revelando um Topázio, um Ratinho, um Eduardo Pimentel, um Tarcísio, um Rodrigo Pacheco, um Eduardo Paes, um Antônio Brito? Como é que a gente pode não estar confiante? Está vindo uma safra muito boa de políticos aí, pessoas que já foram testadas, estão sendo eficientes, corretas, não é? Que agem com transparência. O Brasil está num bom rumo. Então, o senhor acha que a política pode ajudar a colocar o Brasil nesse trilho da prosperidade econômica, das reformas estruturais e de uma visão mais liberal na economia? A boa política, a política eficiente, não é? A questão liberal, eu sou um liberal, eu respeito quem não seja. Sim. Mas que prevaleça aqueles que defendem a nossa visão. Eu acredito muito num Estado liberal, eu acredito que o capital privado faz mais e melhor. Mas respeito a divergência também. Sim, a divergência nós temos de respeitar, mas o Brasil precisa muito dessa abertura econômica, de recuperar sua produtividade, competitividade. Eu citei pessoas que têm essa linha e que estão indo muito bem. Para finalizar, em São Paulo, aqui, o seu cheiro em São Paulo é que Ricardo Nunes tem grande chance de ganhar? Uma eleição bastante apertada, né? O Ricardo é um favorito, mas não está eleito. Você viu as últimas pesquisas aí, não é? Quase que embolado, no fundo, quase que está embolado os candidatos
na primeira posição. A campanha ainda não começou, mas a campanha é muito curta. E eu acredito que tem uma grande chance de ter um segundo turno Boulos versus Ricardo. Acontecendo isso, acredito no favoritismo do Ricardo, mas eleito ninguém está não, uma eleição bem apertada. Precisa esperar. Precisa trabalhar muito. Tem que trabalhar muito. Uma última pergunta aqui, que hoje, talvez uma questão que preocupa bastante, a questão da insegurança jurídica no Brasil, tem muito a ver com revisão de temas no Supremo Tribunal Federal que acabam criando insegurança entre investidores, né? E a outra coisa é o loteamento político de agências reguladoras que politizou uma área que deveria ser absolutamente técnica. Tudo isso vem gerando muita insegurança jurídica. O senhor vê que isso é possível resolver no curto prazo? Bom, depende muito do enfrentamento, né, que o Poder Executivo faça, né, para impor uma visão técnica às agências. Aos últimos 20 anos, gradualmente, elas foram perdendo essa condição. O próprio presidente Fernando Henrique, uma conversa comigo há uns 5, 6 anos atrás, que afinal o projeto de agências foi aprovado por ele, ele me dizia que do jeito que foi aprovado não estava caminhando bem, que precisaria ter alguns aperfeiçoamentos, porque a agência está um pouco refém da política. Isso é muito ruim, as agências têm que ser autônomas, não é? E espero que o Congresso tenha bom senso de entender e o Executivo também. O Supremo, o Poder Judiciário, ele age muito nos espaços, nos buracos, né? Aí um fala que é o Congresso que tinha que atuar, o Congresso que o Supremo não podia. Eu acho que o tempo vai colocar cada um no seu trilho. Eu acho que a maior parte dos integrantes do Poder Judiciário são pessoas bem intencionadas, preparadas, não é? E o objetivo deles, como do Congresso também, é fazer que haja uma convivência, não uma interferência. A convivência é fundamental. Que bom. Muito obrigado por essa boa conversa, presidente do PSD, Gilberto Kassab, que nos traz uma esperança de que a política pode ajudar a resolver vários problemas que o Brasil tem de enfrentar para voltar a ser mais competitivo, próspero e trazer essa geração nova para acreditar num Brasil que cresce, né? Porque todas as gerações tiveram um momento de crescimento econômico, né? E essa última geração, infelizmente, quase 30 anos de estagnação econômica, o que é muito ruim para os nossos jovens, né? É verdade, Dávila. Eu continuo acreditando no Brasil, acreditando muito, acreditando na renovação, acreditando no que vem pela frente. O Brasil é muito forte, muito rico, não é? Nós precisamos apenas aperfeiçoar, né, as instituições, os partidos, a legislação e, com isso, darmos mais velocidade às transformações que o Brasil precisa passar. Muito obrigado pela sua entrevista aqui no Entrevista com o Dávila. Eu que agradeço, Dávila, a você e a quem está nos acompanhando. E a gente fica por aqui. E para você que gosta do Jeito Jovem Pan de notícias, não deixe de fazer a sua assinatura no site www.jp.com.br. Você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, análises, comentários e acesso ilimitado ao Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Entrevista com o Dávila. Entrevista com Dávila. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.